Bom dia, meus queridos alunos. Bom dia, família. Vamos iniciar a nossa terça-feira, dia 2020, com muita paz em nosso coração, com muita fé, com muito amor e pedindo a proteção de Deus e as bênçãos para esse dia. Hoje, pessoal, nós vamos estar estudando a primeira aula de língua portuguesa. Lá na página 63, nós vamos continuar com o estudo sobre o cordel. E nós vamos fazer a leitura aqui do cordel, um passeio em cordel pelos contos de fadas. Então, nós vamos ler atentamente o trecho inicial do cordel, observar seu ritmo, suas rimas e o tema abordado. Então, fiquem bastante atentos. Esse é um cordel de Mariane Bigil, tá? Tá aqui embaixo, ó, o nome dela. Então, eu quero que vocês fiquem atentos para entender. Vocês já sabem o que são rimas, né? Então, fiquem atentos ao poema. Sempre com era uma vez, assim começa uma história. Eis que surgem os heróis, cheios de fama e de glória. Mocinhas aventureiras, os vilões, as feiticeiras, que habitam nossa memória. Rainhas bravas, notórias, também reis e os cavaleiros, castelos, bosques, florestas, duendes, anões, forasteiros, criaturas encantadas, presentes nos contos de fadas, inventados, verdadeiros. Esses contos corriqueiros nos trazem ensinamentos, utilizando a magia, seu principal instrumento. Nos abrem o coração e na imaginação semeiam encantamento. Já estou que não me aguento e começo a perguntar: como se chama a menina que a vovó foi visitar, levando muitos docinhos? Isso mesmo, a Chapeuzinho, no bosque a cantarolar. Então, pessoal, vocês viram aqui o trecho inicial de um cordel, um passeio em cordel pelos contos de fadas. Então, agora aqui na página 64, nós vamos fazer a interpretação. Então, responda as questões sobre o poema e lido para se preparar para a atividade seguinte. Letra A. Qual é o tema do cordel lido? Então, vocês vão colocar o tema aqui, nesse espaço. Letra B. Nas duas primeiras estrofes, a cordelista cita uma série de personagens e cenários bastante comuns em contos de fadas. De que histórias você se lembrou ao ler esses versos? Então, fiquem atentos às duas primeiras estrofes para tentar lembrar de qual conto de fadas a cordelista se refere. Está bem claro? Letra C. De acordo com o cordel, os contos de fadas nos trazem ensinamentos. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Essa aqui é uma resposta pessoal, então vocês precisam ficar bem atentos para ver se os cordéis eles trazem ensinamentos ou não. Ou seja, de acordo com o cordel, os contos de fadas nos trazem ensinamentos. Então, será que os contos de fadas nos trazem ensinamentos? Isso é uma opinião sua. Você que conhece vários contos de fadas, então fiquem atentos e responda com atenção. E justifique sua resposta. Letra D. A quarta estrofe do cordel faz referência a uma famosa personagem dos contos de fadas. Quem é ela? Está bem claro lá no final, né, pessoal? Lá na quarta estrofe. Agora chegou a sua vez de escrever uma estrofe de cordel. Para isso, siga estes passos. Então, vocês vão prestar atenção aqui, pessoal. Escolha um personagem dos contos de fadas, só não pode escolher Chapeuzinho Vermelho. Pode escolher qualquer outro personagem dos contos de fadas. Aí você vai descrever esse personagem no caderno, citando suas características físicas. Por exemplo, características físicas, princesa de cabelos crespos ou de cabelos lisos, tá? Princesa de olhos escuros ou de olhos claros também pode ser. Então, você vai colocar as características da princesa. Isso aí são características físicas. As características psicológicas também vocês vão colocar. Por exemplo, se ela é destemida, independente, muito valente, se ela é bonita, se ela é carinhosa, certo? Aí você pode descrever também o cenário por onde esse personagem passa. Por exemplo, se ele passa num castelo, se essa história se passa num castelo, num bosque, numa montanha, numa fazenda, onde acontece esse cenário, certo? Então, você vai descrever isso aí no caderno. E aí,
você vai apresentar esse personagem escrevendo um quarteto. Um quarteto é uma estrofe de 4 versos, então de 4 linhas, tá? Uma estrofe de 4 linhas, 4 versos é um quarteto. Então você vai escrever um quarteto rimado, assim como os cordéis que você estudou neste capítulo. Para facilitar, escolha as rimas preenchendo a tabela a seguir. Então, faça a primeira versão do texto no caderno. Aí, depois que você fez no caderno, você vai ler, você vai ver se tem algum erro, para depois passar a limpa ali na próxima página. Nesse espaço aqui, você vai colocar as palavras com rima. Por exemplo, aqui, você vai colocar uma palavra e qual a palavra que rima com ela, certo? Um exemplo aqui, floresta, rima com quê? Com festa. Entenderam, pessoal? Então, vocês vão colocar de acordo com a palavra que você escolheu aqui e a rima ali na frente. Castelo, belo e assim por diante, tá? São só exemplos, certo? Aí, aqui na página seguinte, você vai reler o texto final, corrigir se for necessário. Quando você vai ler, sempre às vezes você vai... eu poderia mudar essa parte aqui. Então, pode corrigir se for necessário. E depois, em caso de dúvidas, pode trocar ideias com a família, com a mãe, com o pai, com quem estiver na sua casa, pedir ajuda para eles também. E antes de você escrever a versão definitiva que você vai escrever nesse espaço aqui, você vai fazer a sua autoavaliação a respeito do texto que você produziu. Então, você vai se autoavaliar. A estrofe tem 4 versos, sim ou não? Se tem, sim. Se não tem, os versos são rimados, eles contêm rimas, sim ou não? As palavras estão escritas corretamente, sim ou não? Tem erros? Apresenta características do personagem de conto de fada escolhido? Sim ou não? Então, você vai se autoavaliar. E agora, você vai escrever a versão final de sua estrofe no espaço a seguir. Aproveite o espaço para ilustrar os versos no estilo de estilogravura. Então, aqui, pessoal, você vai escrever a versão original, já depois de corrigida, a estrofe que você fez aqui, né, com 4 versos. E em volta, nesse espaço aqui que vocês podem ver, você vai ilustrar. Você pode ilustrar do jeito que você achar melhor, com desenhos, com imagens, tá? Faça bem legal a ilustração aqui. Aí, quando vocês terminarem de fazer, vocês vão tirar uma foto desse espaço aqui, ó, dessa forma que eu estou passando. Da xilogravura, né, daquele espaço que vai estar desenhado e do seu texto para que eu possa corrigir, porque é uma resposta pessoal, ou seja, é uma criação, né, uma criação sua pessoal. Então, pessoal, nossa atividade de língua portuguesa é essa. Aqui na última página a gente não vai fazer. Se nós estivéssemos na escola, a gente faria um recital de cordel, como nós não estamos, não tem como. Então, essa última parte vai ficar sem fazer. A nossa aula de língua portuguesa encerra aqui, nossa apostila também, mas na próxima aula voltaremos para fazer as correções das atividades da aula passada e dessa que nós estamos fazendo hoje, certo? Então, tenham todos um bom dia, uma boa atividade e que Deus abençoe a todos.